Marcos 16. Evangelho de Marcos, que diz assim, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e perguntando umas a outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita. Ficaram amedrontadas. Não tinha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Oh, glória! Não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Vão e diga aos discípulos, dele e a Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo, assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de que havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo, foram vistos por ela, não creram. Depois Jesus apareceu outra forma a dois deles, estando eles no caminho do campo. E eles voltaram, relataram isso aos outros, mas também neste eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Cerrou-se-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditava nos que tinha visto depois o ressurreto. E disse-lhe: vão para o mundo todo, pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se beber algum veneno mortal, não fará mal nenhum. Porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E depois de ter falado, o Senhor, Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Até aqui, pode sentar. Olha só, sobre a ressurreição. Que privilégio. O mundo comemora o ovo da Páscoa, né? Mas eu queria falar sobre o Cordeiro Pascual, sobre a ressurreição. Olha o que nos trouxe até aqui, o que a palavra, ela nos revela acerca da cruz. A cruz que nos trouxe salvação eterna. A cruz. O homem estava condenado à morte eterna. Mas, quando você vai ler o livro do Gênesis, né? A Bíblia diz que Deus ele fez uma promessa. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Que nasceria uma semente e essa semente ela ia pisar na cabeça de Satanás. Foi essa promessa que Deus fez. Jesus veio cumprir a lei e os profetas para que essa salvação chegasse a mim e a você. Mas quando você vai ler os evangelhos,
a palavra que Marcos ele traz para nós, na visão de Marcos, ouvindo de Pedro, concernente a ressurreição do Senhor. Eu queria falar um pouco desse cenário, quando Jesus estava ainda comemorando a Páscoa. O espetáculo de Páscoa é saída. Mas quando você vai ler aqui no livro de Marcos, capítulo 14, aqui no versículo 12, Jesus estava com os discípulos. E esse dia era o dia dos pães asmos. Era o pão sem fermento, que todo ano eles comemoravam. E falar sobre o Cordeiro Pascual, que era para lembrar do livramento que Deus tinha dado aos judeus lá no Egito. E Jesus estava aqui com os discípulos, compartilhando com os discípulos acerca dos pães asmos. Faltavam 2 dias para a Páscoa. E Jesus estava com os seus discípulos. Aqui no capítulo 14 ainda, no versículo aqui 32, fala que Jesus agora vai para o Monte das Oliveiras. Os discípulos, aqui, então foram para o lugar chamado Getsêmanes. E Jesus disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui quando eu vou orar. Ele estava no monte orando, porque Jesus, ele tinha noção que o momento estava chegando. O momento que o próprio texto diz que ele ia ser entregue na mão dos pecadores. Aqui no versículo 43 de João, do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 43, fala aqui, enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, e com ele estava uma multidão armada com espada e varas para prender Jesus. Judas trai Jesus, e Jesus agora, ele é levado ao sinédrio. Quando você vai ler aqui no versículo 53 do texto de João, de Marcos 14, ele é levado primeiramente ao sumo sacerdote, a Caifás. E chegando lá, eles arrumaram testemunhas para falar que Jesus tinha pecado contra o templo e contra Deus. Aqui no versículo 53 diz assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, então reuniram todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, mestres da lei, e Pedro seguia de longe. E Pedro estava no pátio. O sumo sacerdote, agora ele levanta testemunha falsa para mentir, para que Jesus fosse condenado à morte, porque eles não tinham essa autoridade. Mas eles levaram pessoas declarando que Jesus tinha pecado. Aqui no versículo 57 diz assim: então levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós ouvimos dizer, destrui esse templo, feito por mão de humanas, em 3 dias construirei a outro. Mas Jesus estava falando do seu templo, estava falando dele mesmo. Ele não entendia nada do que Jesus estava falando. E eles agora, amado, eles agridem a Jesus. Aqui no versículo 62 diz assim: eu sou, disse Jesus, e verei o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens e no céu. E o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e perguntou: por que precisamos mais de testemunhas? Vocês ouviram que ele blasfemou. Amado, e aqui eles pegaram Jesus, eles colocaram um lençol sobre Jesus, e eles cuspiam em Jesus, e eles batiam em Jesus, e eles diziam: profetiza quem te bate. Está aqui, Então alguns começaram a cuspir nele, e vendendo-os os olhos, dando murros, dizendo: profetizeis os que guarda, o que te bate, e dava tapas em Jesus.
E agora Jesus, ele é levado, aqui no capítulo 15, é levado a Pilatos. Quando ele é levado a Pilatos, a Bíblia diz que levaram ainda testemunha falsa para mentir acerca de Jesus. A mentir. Interessante que Mateus, ele vai além. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 19, a mulher de Pilatos diz assim: olha, não tome causa desse inocente, porque eu tive um sonho essa noite, e esse sonho foi perturbador. Esse homem inocente. Pilatos, ele tem ideia. Deus foi tão tremendo que Deus mostrou para a mulher de Pilatos, para falar para Pilatos, para ele tomar a mão dessa situação. Mas era política. Você vai ler que também Jesus é levado a César. E eles fizeram-se de amigo, César e Pilatos. Porque a questão era o povo. A questão era dinheiro. E a questão era poder. Essa era a questão. Porque aquilo que Jesus ministrava, aquilo que Jesus pregava, estava afetando dinheiro, prestígio, de homens que foi levantado para discipular, para pregar, e viver o que pregava. Mas esses homens, eles abriram mão de Deus, e começaram a levantar leis e etc. Eles exploravam a viúva, exploravam o órfão, e eles não tinham compromisso com Deus. E Jesus veio quebrar esse sistema religioso. Como pastor? Pregando a palavra. Porque aquilo que Jesus pregava, refletia nas obras. Aquilo que Jesus falava, refletia nos seus membros. Teve um dia que Jesus falou assim: olha, no que nas minhas palavras que eu digo, creia nas obras. Porque as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, é do meu Pai que me enviou. Por que obras? Porque obras era palpável, obras era visível. Visível. Aquilo que nós pregamos vai refletir nos nossos membros. O seu discipulado, a forma que você trata a sua esposa, a forma que você trata os seus filhos, a forma que você conduz a sua vida no teu trabalho, no dia a dia, vai refletir Deus. O Deus que você declara, o Deus que você fala, que você segue, que você ama, vai refletir. E tudo aquilo que Jesus, ele pregou no teu ministério, refletia. E ele era admirado, e dizia: e essa autoridade? Olha essa autoridade. As doenças saem, os demônios são expulsos. Porque era visível. O maior poder do cristão é a palavra. O maior sucesso do cristão é viver esse evangelho, essa palavra. Jesus veio para nos dar salvação e essa autoridade nesse mundo caído e perdido. Jesus estava sendo julgado por aquilo que ele não fez. Está aqui, ó. De manhã cedo, o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos, o mestre da lei, tudo sinédrio, chegaram à decisão, amarraram Jesus e levaram e entregaram a Pilatos. Jesus foi para Pilatos, foi para o sacerdote, depois foi para César e voltou para Pilatos. Para nós refletirmos aquilo que Jesus tem feito por nós. Fez por nós, fez por você, por mim. Interessante que quando Jesus agora é entregue na mão de Pilatos, e Pilatos lava as mãos, e Jesus é levado à cruz. E
Quando Jesus está na cruz, era 3 horas da tarde, e Jesus fala assim: está consumado. Você já meditou nessa palavra, estar consumado? Hein, Rogério Bono? Está consumado. Consumado o que, pastor? Aquilo que Deus falou no livro do Gênesis. A promessa. Aquilo que os profetas falaram. Está consumado. Aquilo que a lei falava dele está consumado. Ou seja, quando ele vai estar consumado, tudo aquilo que nos separava de Deus, a viver eternamente com Ele. É tão tremendo que quando eu leio sobre isso aqui, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Agora, quando Jesus entrega o teu espírito, tá? Porque foi através de Adão que veio o pecado. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Entendeu? Aí, em versículo 19, é que Paulo fala: logo assim, como o meio da obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Isso aqui é mais tremendo, amado. E quando ele entrega o seu espírito, Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, Pedro diz assim que Jesus ele vai às partes mais baixas da terra. E quando os discípulos estavam chorando, se lamentando, quando as mulheres, que nós lemos aqui, estavam preparando o perfume para ir lá no sepulcro, Jesus estava numa missão. Que missão é essa, pastor? Ele desceu às partes mais baixas. Está aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. No qual também pregou os espíritos em prisão, que muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Jesus, ele se apresenta à geração de Adão até a sua geração, que pessoas morreram crendo no Cristo ressurreto, e outros que morreram que não criam no Cristo ressurreto. Jesus desce a parte mais baixa, e Jesus se apresenta a ele em prisões embaixo, lá no inferno, e Jesus prega para eles: eu sou aqueles que os profetas, aquele que Adão, Zete, Enos, Enoque, eu sou. E ele ali, Rogério Bono, começou a pregar para aqueles mortos. Quando eu li a primeira vez isso aqui, eu fiquei estarrecido. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, versículo 9, que Jesus, ele leva cativo ao cativeiro. Porque quando você vai ler, havia uma divisão entre aqueles que criam e aqueles que não criam. E Jesus agora, ele leva cativo ao cativeiro, está lá em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 20. E o versículo 4, que está debaixo do trono, né? O paraíso. E ele agora, amado, se apresenta. Olha que privilégio nosso. Você sabe que é o nosso privilégio hoje? É a palavra. A palavra que chegou aos nossos ouvidos. Na oração sacerdotal, em João 17, 20. Ô crente, ele falou aqui: bem-aventurado aqueles que não viram. Bem-aventurado aqueles que não viram e não ouviram, mas crerão através da palavra. Nós somos bem-aventurados porque nós estamos ouvindo o que Cristo fez.
o que Cristo representa para nossas vidas. Que Ele nos salvou da maldição do pecado. Voltando para o texto lá de Marcos, olha a fé dessas mulheres. Ao terceiro dia, era um hábito dos judeus, eles pegavam os perfumes para passar. Só que havia uma pedra enorme, pesada, humanamente não tinha como remover. Mas elas pegaram o perfume de bem cedo, de madrugada, disposta a ir lá. E elas disseram assim: quem vai remover a pedra para nós? Quem vai remover a pedra? Quem vai? Você sabe que me chama a atenção aqui que elas se levantaram e foram. Elas não criaram obstáculo algum. Amém? Elas não criaram obstáculo. Ela sabia que a pedra, ela não tinha como levantar, ela não tinha como remover. Mas elas foram. Elas foram. Você está entendendo, crente? Elas foram. No seu interior, ela tinha certeza que a pedra ia se mover. Ela tinha essa certeza. Por isso que elas foram, porque se ela não tivesse certeza, elas não iriam. Nós queremos que Deus faça tantas coisas na nossa vida, mas nós não nos levantamos, não tomamos uma atitude. Para Deus, Ele já está fazendo, Deus não vai fazer, Ele já está movendo. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, e Jesus falou assim: vai. Nós estamos esperando o quê? Nós vivemos só cansado. Nós vivemos reclamando. A gente reclama porque não tem. A gente reclama porque tem. Aí quando não tem, porque não tem. Porque tem, reclama porque tem. Vocês perceberam? Eu não tenho. Aí eu reclamo porque eu não tenho. Cara, nós temos Deus. Você tem ideia? Esse dia, a Páscoa, que a Páscoa, né, é a Santa Ceia que nós daqui a pouco nós vamos celebrar. Para o mundo é ovo de chocolate, mas para nós é a ceia, aonde nós vamos participar do corpo e do sangue. E nós temos, porque o Senhor nos deu. Olha só, e elas foram. Aqui no 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, nasceu do sol. Ela se dirigiu ao sepulcro e perguntando mais a outra: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Ela fez uma pergunta. Aí continua aqui o texto: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Foi removida a pedra. Você sabe por que foi removida? Porque elas se levantaram. Vou repetir para você. Tiveram atitude. Porque quando você está no propósito de Deus, que é a palavra, e quando você obedece à palavra, e quando você está nele, ele está em você. É João que fala isso. Em João capítulo 15, 5. Ele é a árvore, nós somos a vara. Se eu estiver nele, ele estiver em mim, eu darei muitos frutos, porque sem Ele, eu e você, nós não podemos fazer nada. É Ele. Entenda, não é a sua inteligência, não é o seu saber. É Ele. Como? Quando eu busco, quando eu falo com Ele, quando eu tenho um diálogo com Ele. Você sabe por que nós vivemos confusos? Porque nós não falamos com Deus. A confusão vem quando nós não falamos com Deus. Aqui 4.
Mas quando foram verificar que a pedra, que era muito grande, havia sido removida, entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupa branca, sentado à direita, e ficaram amedrontados. Isso que é tremendo. Ou seja, não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus? Até hoje tem pessoas que estão procurando Jesus ainda no sepulcro. Você acredita que muitos cristãos acham que Jesus ainda está morto? Por que, pastor? Tem uma multidão ainda achando que Jesus está morto. Porque age como Jesus estivesse morto. É como eu falei, o seu corpo vai manifestar se o seu Senhor está vivo ou morto. Amém? Vivo ou morto. Aquele que você procura aqui, ó, não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus no Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Tem uma palavra muito tremenda, lá em 1ª carta de Corinto, que Paulo, inspirado por o Espírito Santo, eu gosto dessa parte aqui, que ele fala aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 54 em diante, que ele fala aqui, ó, quando porém o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: ó glória, ó morte, a morte foi destruída pela vitória. Ó glória, você está entendendo? Você sabia que a morte vai ser o último demônio que vai ser lançado no lago de fogo? Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Ele venceu a morte. Falou assim: ó morte, aonde está a sua força? Aonde está a sua força? Ele venceu. Onde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, os seus agrilhões? O agrilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória! É por meio de Jesus, da graça, que Ele venceu o pecado e Ele venceu a morte. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós somos vitoriosos, porque quando nós fechamos os nossos olhos, a certeza que é que nós estaremos com Ele. Com Ele. Eu falo assim: portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que o Senhor trabalha de vocês, não será inútil aquilo que nós fazemos, aquilo que nós se esforçamos no Senhor, aquilo que nós praticamos na palavra, tem um propósito. A semente que Deus nos deu tem um propósito, Por isso que o anjo falou para a mulher: aquele que você procura entre os mortos, o Nazareno não está aqui. O nosso Senhor que está vivo? Amém? Quem tem o hábito de falar com Jesus? Eu falo com Jesus no carro, andando, caminhando, de falar com Jesus, de ser amigo de Jesus, de ter essa intimidade com Ele. Olha só, na hora que Ele fala isso aqui, olha o que a Bíblia diz aqui: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia. Sempre Jesus estava falando. Jesus falava: olha, quando acontecer e quando eu ressurgir, eu vou estar com você na Galileia. Vocês o verão, como ele disse, vocês o verão. Cara, imagine o Roger aquele dia, diante de Deus.
diante do Senhor, do seu Criador. Apesar que a Bíblia diz assim, que lá nós não vamos perguntar nada, porque nós vamos entender quando nós estiver com um corpo incorrupto, corpo de glória, diante da majestade. Quando Paulo ele declara em 2 Coríntios, olha, se eu falar para vocês que eu vi, vocês não vão acreditar. Eu vi coisas inefáveis. Aí vem João e fala assim, cara, a cidade é de ouro. A cidade tem 12 portas. Rapaz, o negócio é tremendo. Você olha assim, a cidade é de cristal. E ele vai narrando o que tem lá. O mais tremendo não é o ouro, não é o cristal, é a presença dele, é ele que vai estar lá. E a Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 4, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, toda perturbação, tudo. E lá não haverá mais essas coisas. Isso que é tremendo. Você está entendendo? O que Deus ele tem preparado para a igreja. Por isso que Jesus veio, morreu por mim e por você. Por isso que vale a pena. Não sei a situação que você está enfrentando, mas em nome de Jesus, a pedra pode estar pesada, mas se levante. Levante, Deus está esperando você se levantar. Vai dar o quê? Para orar, para ler a palavra, para se dedicar à palavra, se dedicar àquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Deus confiou algo na tua mão, e tudo aquilo que você fizer determinado por Deus vai fluir. É uma fonte inesgotável, é Deus. O Espírito dando uma fonte. Por isso que a Bíblia diz, aquele que pedir, receberá o que? Dele. Aquele que buscar, vai encontrar o que? Ele. Aquele que bater, dá-se-vos-á o que? As coisas do céu, as revelações do céu. Ei, os presentes de Deus que tem para mim e para você é maior do que as coisas perecíveis desse mundo. É melhor que um carro, é melhor que ir para a Europa, é melhor do que ter ouro, ter prata nessa terra. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. As revelações do Senhor. É isso que Deus tem para nós. Oh glória! Tremendo, assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estava amedrontada. Cara, e essas mulheres todos os dias estavam com Jesus. Essas mulheres todos os dias estavam com Jesus. E elas não viram Jesus a princípio. Elas só ouviram do anjo: vai para Galileia, ele vai encontrar com vocês lá. Aquele que você procura está vivo. Jesus é vivo. E tem hora com as nossas atitudes, Bruno, nós tratamos como se Jesus fosse morto. Amado, tem momento que eu não oro. Você sabe, pelo fato que eu não oro, eu sou uma pessoa arrogante. Eu começo a ser uma pessoa autossuficiente, porque se eu tenho um Senhor que Ele pode estar falando comigo agora, eu não busco. Mas outra hora nós se prostrava diante de deuses. E lá nós se derramava, fazia promessa e soltava fogos. E fazia novena. E fazia festa. Agora nós temos um Deus vivo. Um Deus que a Bíblia diz que Ele ressuscitou. A Bíblia diz em Mateus 27, 53 que o véu se rasgou de alto a baixo. Por isso, que você sabe o que era o véu? Era o corpo de Cristo. Quando Ele pega o pão, Ele parte. Meu corpo, o meu corpo é partido por vós. O meu corpo. O meu corpo. Você tem ideia? O corpo, quando você lê Isaías 53 e Salmos 22, olha lá, quando o salmista, inspirado pelo
pelo Espírito Santo que o salmista diz. Você já leu o Salmo 22? Olha a inspiração do salmista. Olha o que o salmista fala. A dor é tão grande, a angústia é tão grande na alma de Cristo. Diz assim, olha só. Salmos 22, número 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Oh meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, rei. Eis o louvarei a Israel. O profeta Isaías vai além. Isaías 53 fala que os seus ossos. Isaías 53. E diz assim, quem creu na nossa mensagem. O versículo 4. Fala assim, versículo 3, aliás. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o seu rosto, e foi desprezado. Nós não imputamos com em cima. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, atingido, afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Fomos sarados. Você está entendendo que o processo que ele passou? Para que eu e você pudesse valorizar a salvação. As pessoas não têm ideia do que é ser salvo. Nós estávamos no corredor da morte, ele nos salvou. Ele nos resgatou, nos tirou de lá, para você sentar em glória com ele. E hoje, gentil, sentar em glória com ele. Ou o privilégio que nós tem. Outra hora nós estávamos na onde? Nós estávamos amarrados no centro de macumba, ou em droga, ou em bebida. Nós estávamos ainda amarrados, estava lá perdido. Mas Jesus foi lá, quebrou os agrilhões, quebrou os ferrolhos e se apresentou a você, te libertou. Então valorize aquilo que Deus tem feito na tua vida. Seja grato. Seja grato. Como? Sendo útil, sendo melhor. Pastor, eu estou tão perturbado, não consigo. Se aproxime do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha só o texto aqui. Mas elas não acreditaram. Elas não acreditaram. Aí Jesus, o texto diz aqui que Jesus aparece a Maria Madalena. Aqui, quando Jesus ressuscitou, de madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente para Maria Madalena. Deus se revelou a você? Como que foi que Deus se revelou a você? Você lembra? Eu lembro quando Deus se revelou a mim. Deus se revelava a mim toda manhã, quando meu pai pregava o evangelho para mim. Quando Jesus usava meu pai para pregar para mim a Bíblia, para mim, para o meu irmão Márcio. Eu estava com meu irmão essa semana, eu estava falando do nosso pai que pregava o evangelho, a Bíblia para nós. De manhã, toda manhã, estava lá o José Gustavo pregando a palavra, o evangelho. É isso que transforma, é Bíblia, é palavra.
E sabe por que estou aqui? Porque meu pai pregou para mim o Evangelho, a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que cura. Nós temos um privilégio que nós ouvimos a palavra e nós estamos se esforçando em viver a palavra. Essa palavra foi revelada a mim, porque alguém pregou para mim. E você prega com a tua vida, você prega com a tua palavra, as pessoas te observam. E ele se revelou aqui a Maria. Olha só, quando Jesus ressuscitou, apareceu a Maria. E ela foi e contou os discípulos, mas eles não acreditaram. Você sabe, hoje nós nos deparamos com as pessoas com coração duro. As pessoas convivem com Jesus todo dia, mas os corações estão duros. Todo dia ela ouve, ela fala de Deus. É porque eu tenho um Deus, e vai para a igreja e faz coisas e tal, mas quando você observa o coração duro, não libera perdão, não perdoa ninguém, coração duro. Enquanto você estiver com o coração duro, rebelde, Deus não vai se revelar a você. Como que Deus vai se revelar a você se você está com o coração fechado? Você sabe por que eles não acreditaram? Porque o coração estava longe de Deus. Um que pode mudar a nossa vida é a palavra. Não é esse que eu te digo. Não é movimento. Não é teatro. Não é show. Não é banda. Não é luz. Nada, é Deus, é a palavra. É a palavra. Olha só. Olha quando eles estavam. Ela foi contar, lamentando, chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo, foram vistos por ela. Não creram. Já estou terminando aqui. E depois Jesus apareceu de outra forma, os dois. Aquele que Lucas fala, o caminho de Emaús, eles não enxergaram. O caminho de Emaús, os dois. E eles disseram assim, mas quando nós andávamos com ele, nosso coração não ardia. E eles não acreditaram. Até que Jesus apareceu para os 11. Lucas fala melhor.